Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga, em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com o espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, que grande graça, mais uma vez, Deus nos concede, juntos celebrarmos a Santa Missa. Nós sabemos que a missa é o ápice, é o cume de toda a vida cristã. O que seria de nós não fosse o sagrado sacrifício de Jesus, que se renova em cada celebração da missa? Aqui nós encontramos sentido para as nossas vidas. Aqui nós depositamos no altar, com o sacrifício de Jesus, toda a nossa vida, que é feita também de sacrifícios. Hoje celebramos pedindo a Deus por todas as famílias, e é sempre bom recordar: a família é projeto de Deus. Antes de ser fruto da cultura, da sociedade, a família é um projeto de Deus. E como tal, a família é o lugar de maior tentação, de muitas dificuldades, de muitas crises, porque o mal, não podendo contra Deus, ele tenta aquilo que é projeto de Deus. Como é importante nós rezarmos pelas famílias. Como é importante nós clamarmos pela santificação das famílias, porque as coisas só serão melhores, a igreja só será melhor se nós tivermos famílias mais santas. Na liturgia da palavra de hoje, meus irmãos e irmãs, nesta segunda-feira da 30ª semana do tempo comum, pelo Evangelho, nós vemos Jesus que faz o bem. Claro, Padre, Jesus faz sempre o bem, mas é marca
do tempo comum, na liturgia durante a semana, nós observarmos Jesus que por onde passa, ele passa fazendo o bem. No evangelho de hoje, Jesus curou, Jesus libertou, porque a cura da doença, neste evangelho, está intimamente ligada a uma libertação de uma escravidão que aquela mulher sofria do mal. Uma mulher que há 18 anos estava encurvada. Vejam, se nós, quando temos uma dorzinha no pescoço, a gente fica sem poder mexer direito, a gente já se incomoda. Imagina esta mulher, 18 anos sem olhar para cima. No Evangelho de Lucas, nós vemos várias curas e a atenção que Jesus dava, sobretudo às mulheres. Vejam, num tempo em que a mulher não era muita coisa, não era muito considerada, esta, menos ainda, estava totalmente fora, totalmente excluída, mas ela acreditou em Jesus. E dele ela se aproximou. Era um dia de sábado. Jesus estava ensinando na sinagoga, na igreja, no lugar de oração. Jesus, quando vê aquela mulher encurvada que não pode olhar para cima, ele sente compaixão. Mulher, está livre da tua doença. E depois nós lemos que imediatamente ela se endireitou e começou a louvar a Deus. Vejam, meus irmãos e irmãs, toda cura, toda libertação no Evangelho tem um sentido, tem um significado profundo. Aquela mulher imediatamente olhou para cima, olhou para o alto, porque há 18 anos ela era alguém oprimida, ela não tinha vida. O estar curvado, voltado para baixo, na Sagrada Escritura, quer dizer alguém que é incapaz de olhar para Deus, alguém que é incapaz de se voltar para Deus, que é incapaz de louvar a Deus, porque Deus está no alto. Esta é a mentalidade do escritor sagrado. Imediatamente, quando Jesus a liberta, ela louva a Deus. Vejam, meus irmãos e irmãs, como é importante nós nos aproximarmos de Jesus com confiança. Como é importante nós nos aproximarmos de Jesus e depositarmos nele as nossas opressões, os nossos momentos em que também nós estamos curvados, olhando para baixo. A cura dessa mulher está muito ligada, eu dizia, a uma libertação. Porque o pecado ele arrasta para baixo. O pecado é um fechamento à vida. O pecado é morte. Então, quando aquela mulher se encontra com Jesus, ela alcança misericórdia, que até então ela não havia alcançado. Ela está liberta e ela pode olhar de novo para o alto. Nos aproximando de Jesus, meus irmãos e irmãs, nós também podemos olhar mais uma vez para o alto, porque nós não fomos feitos para ficar olhando para baixo. Nós não fomos feitos para ficar cabisbaixos. E como nós estamos, muitas vezes, cada vez mais, olhando para baixo, sem expectativas, sem sonhos, sem projetos, sem alçar novos voos, cada vez mais voltados para baixo e para nós mesmos. Quem se encontra com Jesus tem o olhar
alargado, e enxerga longe no horizonte, e é capaz de, como águia, voar alto. Voar alto. Vejam, Jesus, nesta cura, também enfrentou uma crítica do chefe da sinagoga. Era um sábado. No sábado, não era permitido nenhum trabalho, nenhum esforço. E a cura era considerado um serviço, um trabalho. Então Jesus foi criticado porque curou no sábado. E aí a resposta dele, aquele homem que o criticou, é: esta mulher que estava amarrada por Satanás, ela é também uma filha de Abraão, ela merece. Se até os bois de Jesus e os jumentos vocês dão água no sábado, por que não curar? É Jesus que, para além da norma, da prescrição religiosa, vê a pessoa que naquele momento necessita. Porque muitos da religião viam aquela mulher, mas eram incapazes de sentir, de ter compaixão. Meus irmãos e irmãs, quais têm sido os motivos que nos têm feito olhar demais para baixo? Quais têm sido os momentos em que nós estamos cabisbaixos? E vejam, se nós analisarmos, é sempre fruto do pecado. Repito, o pecado nos puxa para baixo. O pecado nos impossibilita olhar para Deus, porque a grande artimanha do pecado, do mal, de Satanás, é nos afastar de Deus. Quais são os pecados que nos têm puxado para baixo? Quais são os pecados que nos têm feito andar e viver encurvados? Apresentemos a Jesus, que toma com misericórdia, com compaixão. Na primeira leitura de hoje, nós temos, vejam, alguns pecados, algumas práticas que nós poderíamos refletir, sobretudo quando nós pensamos na família. O apóstolo Paulo diz: sede compassivos, perdoando, imitando a Deus, amando como Cristo nos amou. Nada, vejam, de palavras grosseiras, insensatas ou obscenas, que são inconvenientes. Sabei bem, o devasso, o impuro, o avarento, que é o idólatra, são excluídos da herança no reino de Cristo e de Deus. Nas nossas famílias, será que existem palavras grosseiras? Será que no lugar mais sagrado, chamado casa, na nossa casa, existem palavras insensatas e obscenas? Devassidão, impureza, avareza? Alguns pecados comuns, eu diria, comuns, como sacerdote eu posso dizer, nas famílias. E será que não é por aqui que o mal tem entrado e destruído tantas famílias? Projeto de Deus?
Que a palavra de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, ela nos ajude, nos inspire. É sempre bom quando a palavra de Deus nos coloca uma pulga atrás da orelha, para que a gente pense, para que a gente reflita. E se nós sairmos daqui nos questionando quais são os pecados que têm nos puxado para baixo, e nós buscarmos superar, nós poderemos olhar mais para o alto, nós poderemos olhar mais para Deus, nós poderemos renovar na graça e na misericórdia de Deus as nossas vidas. E se nós, destas palavras malditas, que a primeira leitura lembrou, se dessas palavras malditas nós cortarmos estes males de nossas famílias, nós veremos como teremos, se não famílias totalmente santas, mas famílias que buscam a cada dia melhorar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.